1º de junho, vem o inverno, hein? E olha como é que eu já tô, ó, 5 blusas. Nem mim, nem eu gostar de frio. Nem mim, nem eu. Vocês imaginam só. Fernando Emílio adora. Você gosta, Verônica? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos é porque Mais ou menos. educação. É que eu não gosto. Mas tudo bem. Fernando Emílio veio das neves, é o homem das neves. Mas vamos lá. Capítulo 20, último capítulo do livro, 23º encontro. Deus seja louvado. Mais uma etapa nós estamos vencendo. A Mirinha hoje não pôde participar por questões profissionais dela lá, e nós estamos aqui na atividade de retorno à clínica psiquiátrica. Sejam todos, todas muito bem-vindos. Se possível, deixa seu nome aí no chat, deixa no YouTube direitinho, seu nome, a cidade, o centro espírita que você frequenta, se você não é, se é da FEAC, põe, sou da FEAC. E vamos juntos. Esperamos sinceramente que você tenha lido o capítulo pelo menos 2, 3 vezes. Capítulo poderoso, porque é um capítulo de encerramento de tarefa, de regozijo e de fechamento de uma situação lá da primeira parte do livro. É isso? Estou fazendo spoiler, só você já leu o capítulo 3, 4 vezes, não tem perigo, não. A Verônica, então, faz a leitura do Minuto de Sabedoria, Dom Fernando de Aragão e Bragança faz a prece e nós começamos aí a nossa jornada. Boa noite Verônica, aos suas queridos. palavras iniciais e a leitura. Boa noite aos nossos queridos internautas. É com muita alegria que chegamos, né, nessa etapa, vencendo mais uma etapa, mais um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que tantas informações importantíssimas nos trouxe. A mensagem que nós vamos ler hoje é de número 93 do livro Minutos de Sabedoria, onde o Torres Pastorino nos diz: Não fique a pedir as coisas. Os braços parados nada produzem. As mãos que não ajudam criam ferrugem. Trabalhe com entusiasmo e alegria, e o próprio trabalho trará com seus resultados positivos a solução de todas as suas dificuldades. Procure gostar do trabalho que lhe cabe realizar, e dentro de pouco tempo terá alegria morando em seu coração. Que número que é essa lição? 93. Não, Ok. 95. Não, 93, isso Vou, mesmo, vou 93. usar ela no seminário de julho. 80? 90, 93. Ok. Fernando, com você, então, a palavra. Já saudando aos amigos internautas que acompanham o estudo conosco, desejando que estejam bem, os familiares bem. Vamos fazer a nossa oração. Jesus amigo, nós te agradecemos o estudo durante toda a caminhada neste livro maravilhoso de Manuel Filomeno de Miranda. Nós agradecemos a oportunidade do estudo, da análise, de pesquisar cada vez com mais profundidade, entender mais o Espiritismo e o mundo espiritual, entender mais a relação deste mesmo mundo espiritual com o mundo material. Enfim, Senhor, é um conhecimento a mais que nós temos para nosso proveito pessoal e para o proveito coletivo, em que vamos caminhando em tua direção no nosso processo evolutivo. Muito obrigado pelas oportunidades, pela proteção e amparo do mundo espiritual. E vamos dar início, então, a mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Que assim seja. Suas palavras iniciais. Já cumprimentei o pessoal, já estou desejando a todos que nós tenhamos um excelente último capítulo hoje, já preparando a turbina para novos encontros. Você podia psicografar o capítulo 21, hein, Fernando? O que você acha? Já fiz, já psicografei. Já psicografou. É, Isso aqui é um menino competente, entendeu? Agora eu vou só te que fazer uma apagou. pergunta no ar, Fernando, na frente de todo mundo,
entendeu? Assim, fraterna, amiga. Senhor doutor Fernando Emílio Ferraz Santos, essa é a última participação sua nos encontros com Filomeno? Oh, Ou o senhor vai continuar conosco? Como diz o mineiro, conosco. Eu estou dependendo de uma entrevista que eu farei com o próprio Manuel Filomeno. Depois eu responderei a você, assim, com certeza. com certeza. Gente, internauta, eu não fiz essa pergunta, a Verônica não fez e a Mirinha não fez. Estou perguntando, isso chama-se, no jogo do xadrez, chama cheque-mate. É. Vó Não foi Chica só o dizia, cheque. ou vai ou racha, ou rebenta o bico da borracha. Então é assim que a gente fala. Amizade é bom por causa disso, entendeu? A gente trata É, o outro com carinho, com consideração. exatamente. Brincadeiras à parte, se você puder continuar, será uma alegria muito grande. Se tiver desafios pessoais que impeçam, tenha toda a liberdade, mas se essa for a opção, pelo menos nos visita de vez em quando. Não faz igual o Bonjour que bateu asas, voou, né? Tem que cantar para você, para o Bonjour as andorinhas voltaram e eu também voltei. Tá aí. Verônica, Bem, capítulo 20, de retorno à Uhum. clínica psiquiatra, seja a locomotiva dessa noite e puxa os vagões. Então, vamos lá. O Manuel Filomeno de Miranda inicia o capítulo dizendo que o período reservado às experiências ali naquela clínica psiquiatra já havia acontecido. E 28 dias após, o grupo já havia retornado à esfera espiritual, com encerramento, e o doutor Inácio Ferreiros convoca todos os membros daquele grupo para um novo reencontro. Esse reencontro agora é de avaliação dos trabalhos desobsessivos que ocorreram nesse período na clínica psiquiátrica. Às 18 horas estavam todos reunidos, se confraternizando, agradecendo a Deus pela bênção daquele trabalho. E em clima de renovação, o Jacques Verne traduziu os sentimentos de todos aqueles com a sua amabilidade que era habitual. Diz então o Jacques Verne: temos a imensa alegria de confessar que os cooperadores encarnados, sob a orientação sábia do Dr. Norberto, souberam corresponder à confiança e à responsabilidade que lhes foram delegadas. As reuniões sempre transcorreram em clima de harmonia, com atendimentos cuidadosos e resultados surpreendentes em alguns dos pacientes beneficiados, com o esclarecimento dos seus adversários desencarnados. Lembrando que no processo desobsessivo, que trata a doutrina espírita, ambos são tratados. O espírito que está sofrendo o processo obsessivo e aquele que age sob a impulsão da obsessão. Certamente que se encontrando com lucidez suficiente para avaliar os benefícios recebidos e com as orientações que lhe foram ministradas durante as palestras doutrinárias e os respectivos comentários, poderão firmar-se na saúde, completando o resgate dos seus débitos sem a necessidade da alienação mental. Quando ele diz isso, ele estava dizendo ou afirmando que aquelas pessoas iriam se recuperar desse processo de alienação mental? Parcialmente algumas e num potencial maior outras. Por quê? Da mesma forma que se eu tenho desafio da bebida, eu mexo com a estrutura do fígado e outros órgãos. Se eu tenho a dependência química do tabaco, eu mexo com a estrutura do aparelho respiratório, principalmente, né? Eu não sei se você sabe, ô Verônica, o pessoal, quando fala em tabaco, só pensa em pulmão, brônquios. Em cada 100 casos de câncer de bexiga, Ixi, 99% são tabagistas ou ex-tabagistas. olha, Mas peraí, Falcone, o que tem bexiga bexiga. a ver com aparelho respiratório? Não tem nada a ver com aparelho, não tem nada, entre aspas, né? Tudo está interligado. Mas as toxinas vão para a bexiga, depositam no fundo da bexiga Nossa. e começa um processo de os princípios cancerígenos do tabaco. Então, vão para a doença psiquiátrica.
que acontece? O tabagista, quando pega o cigarro e fuma, o que acontece, Verônica? Ele fuma no cigarro, alguém está fumando nele. Uhum. Tá? O alcoólatra, quando bebe a bebida alcoólica, o que acontece? Tem alguém fazendo ele de copo. A pessoa que entra no padrão da ansiedade, da depressão, da psicose, das outras causes, das outras sintomatologias do campo psiquiátrico, baixa a frequência. Lembra que eu já falei aqui do diamante do vapor no bico da chaleira? Tudo no universo é frequência e vibração. E, Fernando, você está com uma frequência muito baixa hoje. E, Fernando, você está com uma vibração muito alta hoje. Frequência e vibração. A corda do violão, se esticar demais, aumenta. Se bambear, reduz. Tem que estar no ponto certo. Então, o que acontece? O doente psiquiátrico, ele atrai para si, por sintonia, por osmose espiritual, entre aspas, espíritos da mesma frequência. E o quanto que essa convivência vai ou não ter criado alterações anatômicas, morfológicas, vibracionais no cérebro e no sistema nervoso dessa criatura. Entendeu? Uhum. Então, alguém que está num nível ainda primário do processo Sim. pode ter possibilidades de uma cura até total. Mas alguém que já está naquele quadro de um tempo maior, de medicação, e a gente sabe que a medicação, se controla o paciente, tem um efeito colateral altíssimo nessa área dos medicamentos, chamados faixa preta. Né? Então, o Fernando Emílio pode falar mais do que eu. Você concorda, Fernando, ou discorda disso aí? Não, é por aí mesmo, tá certo. E aí ele continua ainda, o Jacques Verne, dizendo que o amor sempre dispõe de recursos terapêuticos e educativos que nos escapam, que é a chave mestra do trabalho deles ali, impulsionados pelo amor. Por isso que eles estavam ali naquele trabalho árduo, difícil, com muitos desafios a serem vencidos. E em nossa última reunião, recebemos comovedora mensagem do mentor de nossa clínica, confirmando-nos, inclusive, o retorno previsto para hoje. Todos, sem dúvida, nos encontramos expectantes e agradecidos pela renovação do ensejo de crescimento espiritual. E concluída essa exposição do irmão Verne, o doutor Inácio agradeceu a presença de todos os trabalhadores ali da primeira hora, especialmente do casal Antonelli, como todos os demais que cooperaram naquelas tarefas. E às 19 horas, o Filomeno se colocou em atividade preparatória, colaborando com os responsáveis enquanto aguardava a chegada dos membros encarnados. Chegando com antecedência, demonstravam em comum satisfação com o resultado da alegria pelo serviço que realizavam, mantendo-se em silêncio e meditação na sala. Parece uma coisa chata a gente falar isso toda hora, e nós sempre pedimos isso, mas olha a importância de se ter um clima, um padrão vibratório que permita a atuação dos espíritos no trabalho. Vibração, frequência. Isso é muito importante. Tanto é importante que ele repetiu no livro várias vezes isso. Se não fosse algo que precisasse ser pontuado, ele não faria tanta referência. A gente tem que estar atento a isso também. Quando o autor cita muitas vezes um determinado ponto, é porque precisa fixar aquele ponto. Nós ainda temos a necessidade de nos trabalharmos para que possamos, nas nossas atividades, ter mais silêncio e mais meditação, principalmente na preparação, antes do começo das atividades, para podermos entrar realmente em sintonia na frequência daqueles trabalhos. Então, isso é muito importante. Alguns puseram-se a ler as páginas dos livros da doutrina que se encontravam em prateleira presa à parede, assim como algumas mensagens mediúnicas de conforto e de orientação. É melhor do que papo furado, falar bobagem. Então, pega um livro para ler, pega uma mensagem, para poder sintonizar, né? E logo depois, o doutor Norberto, o administrador da clínica, deram entrada no recinto, ocuparam seus lugares, sem qualquer ritual, sem qualquer performance, não tem necessidade disso. Tudo na simplicidade, na humildade, mas também sem nenhuma vulgaridade. Com uma compostura, com educação, com critério, com uma coisa assim simples, sem nem,
nem ostensiva demais, né? Nem vulgar demais. Uma suave melodia exteriorizava de um aparelho de som, que foi escolhido para ajudar naquele momento de relaxamento, de meditação. E a hora marcada foi lida uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, feito um comentário breve sobre essa página, e teve o momento da oração da abertura, que foi proferida pelo diretor da atividade. E naquele ambiente pairava uma psicosfera de harmonia e de amor, que unia todos naqueles objetivos que tinham abraçados. A primeira comunicação, através de Licínia, foi do nosso doutor Inácio, que se referiu ao significado terapêutico das reuniões que ali se realizavam. Lembrando que quando eles chegaram, instauraram essa tarefa naquela clínica para ajudar os que estavam ali internados, seus algozes, caso tivessem algum. Toda uma equipe foi preparada para isso e agora estão fazendo uma avaliação. Uma coisa importante também, Falcone, eu já reparei da resistência das pessoas de fazerem uma avaliação do trabalho. E ele também pontua isso, da importância de se fazer. Podia até falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que tem resistência a essa avaliação. Porque a pessoa acha que é a avaliação da reunião. E a avaliação é pessoal. Fernando, sua avaliação da reunião mediúnica de hoje. Eu gostei muito daquela comunicação que a Verônica deu passividade. Eu gostei muito daquele esclarecimento que o Robson fez. Eu não me senti bem naquela comunicação que passou através do Falcone. Não é isso não, Fernando. É a avaliação de como que você se sentiu na reunião. E como muitas pessoas viajam mais do que participam, o que acontece? Não presta devida atenção, dão aquelas duas palavrinhas mágicas. Tudo bem. Como é que foi, Fernando? Tudo bem. Aí a Verônica pergunta, como é que foi, Falcone? Igual o Fernando, tudo bem também. E fica aquela conversa de comadre. Não que conversa de comadre seja ruim, mas não resolve. Na reunião de hoje, eu cheguei assim, durante a reunião, mas a pessoa não quer se expor. Na quinta-feira, nós já temos um clima de mais intimidade uns com os outros. A pessoa fala, eu hoje não concentrei bem. Eu fiquei pensando num problema que eu estou tendo lá em casa, na minha área profissional, eu ia e vinha. Mas nas reuniões de desenvolvimento e educação mediúnica, o pessoal, poucos são aqueles que realmente fazem uma avaliação correta. Você não está se expondo, você não está se desnudando mediunicamente. Você está dizendo o que você sentiu. E não é o que você sentiu durante a comunicação de A ou o esclarecimento de B. O que você sentiu com você. Então, é um momento de... Lembra a questão de Santo Agostinho, quando ele fala no Livro dos Espíritos, 919, fazei como... Acho que é 919, não é isso? Mesmo. Fazei como eu fazia, toda noite antes de deitar. Fiz isso. Fernando Emílio está aí. Ontem eu cheguei perto dele e me retratei. Fernando, ontem foi terça. Anteontem, segunda, nós estamos gravando hoje numa quarta-feira, gente. Anteontem eu disse para você aqui no consultório uma determinada coisa que me incomodou depois. Eu venho aqui retratar. Me retratei com ele. Me desnudei que eu tinha sido grosseiro, inconveniente. Muito bem. Não tem problema. Ele estava tranquilo. Hoje eu cheguei no consultório, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Fernando Emílio. Sabe para quê? Me retratar de uma outra bobagem que eu tinha falado com ele a semana passada. Então, eu estou longe de ser Santo Agostinho, querida, mas eu não tenho nenhum pingo de vergonha na cara de chegar perto de você, da Mirinha, do Fernando, do seu marido, da sua filha e me retratar. Equívoco, a gente fala o que não deve, fala, entre aspas, sem refletir, não é sem pensar, sem refletir. Então, nós temos que ter essa, na hora da avaliação. Como é que foi, Falcone? Cochilei a maior parte da reunião. Não, tudo bem. Tudo bem nada. Dormi na reunião, só faltei babar aqui na mesa. Tem que ser franco, porque aí o que acontece? Na próxima semana, o dirigente vai prestar mais atenção. Passe no Falcone, por favor. Falcone, tudo bem? Tudo bem.
O que Mateus fala? Se você sentir que está ficando sonolento, fica de pé, levanta, fica perto da parede uns 3, 4 minutos, respira. Se necessário, vai lá fora, lava o rosto. Se você chegar na reunião cansado, não dormiu bem aquela noite, ou com algum problema, antes de entrar na sala mediúnica, vai lá fora, lava o rosto, passa água na nuca. Para quê? Para você despertar seu organismo. Os amigos espirituais explicam tudo, Verônica, mas nós às vezes complicamos, parecemos criança birrenta. E essa avaliação é bom para a gente mesmo, porque quando a gente se autoavalia, a gente se analisa. E aí tem os pontos a serem melhorados e os pontos bons a serem mantidos. E se eu Quando a gente ouço não fala você nada. falar que cochilou na reunião, eu passo a ter coragem de também falar. Se eu vejo o Fernando Emílio falar que a concentração dele hoje não foi boa igual da semana passada, eu também sou incentivado a me abrir mais. Mas como é que foi? Tudo bem, 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 tudo bem. Parece que é assim. Gente, nem os 12 apóstolos estava tudo bem. Virava e mexia, não saiu no tapa porque tinha vergonha. Mas brigavam entre si, discutiam, como é que falam, divergiam entre si. E nós vamos falar que a reunião mediúnica está tudo bem. Liga o desconfiômetro, Falcone. E às Não é que vezes, está um até caos mesmo. também, entendeu? Não é que está um Aham. caos, não é isso, Não, mas não. a própria reunião retrata isso, Ué, né? Às vezes a reunião foi morna porque os membros estavam mornos. Né? Às vezes a reunião foi uma reunião melhor, porque estava todo mundo com a sintonia melhor. Então, o próprio resultado da reunião é o resultado dos membros que estão ali a participando. soma das partes gera o Força, é. resultado final. E aí, então, o doutor Inácio diz que o cumprimento do dever constitui-nos bênção de contestável significado por caracterizar-nos a fase de maturidade psicológica e de responsabilidade moral de que já desfrutamos. Quando alguém se empenha por desincumbir-se com gravidade de qualquer compromisso, usufrui de consciência do dever. Relevante, portanto, que todo labor executado com seriedade. O dever, e ele começa a falar de dever aqui, torna-se virtude, quando objetiva o cumprimento de uma responsabilidade que beneficia outro ou um grupo social. Com Jesus aprendemos os deveres solidários, descobrindo que a felicidade do nosso próximo é de alta importância, por transformar-se em nosso bem-estar pessoal, participando das atividades que podem contribuir favoravelmente para o seu progresso e harmonia. Por isso que eles estavam ali ajudando, pensando no próximo, naqueles Claro. irmãos que estavam, né, numa situação muito difícil. E ao assumirmos obrigações espirituais, abrem-se-nos perspectivas de grande valor para o desenvolvimento moral, cujos efeitos decorrentes da maneira de executá-las definir-nos-á o porvir pessoal. De acordo com o que estamos agindo hoje, como estamos nos desenvolvendo moralmente, é o que o futuro nos espera. Somente mediante a conscientização íntima é que podemos compreender os deveres para com nós mesmos, para com a sociedade e para com a vida. Lembrando que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7, há uma descrição sobre o dever. Então, pode ler que vai aprofundar mais ainda do que essas informações, né, que o doutor Inácio está Item, trazendo aí. Item 7, e o item 3 é uma capítulo 17, bordoada na muleira. O homem de bem. Ainda o homem bem de que você bem. não é homem, entendeu? É só o Pois homem de é, bem. A posso mulher de pular essa bem aí. não precisa de fazer aquilo tudo. E ele continua dizendo que os amigos têm sido fiéis na condução do dever assumido espontaneamente, o que dá um significado eloquente ao que estão realizando na condição de cooperadores da psicoterapia espiritual para com os desencarnados em sofrimento, especialmente quando voltados para o mal, demonstrando maior gravidade em relação à enfermidade que os vitima. Treinando-se para ações mais expressivas, trabalham em favor da edificação do santuário hospitalar, que foi desenhado para funcionar em nossa clínica. Muito bacana isso, né? De construir essa casa de apoio nessa clínica para ajudar os irmãos que estão ali internados. Congratulamo-nos com seus esforços, rogando ao Senhor de bênçãos que nos conceda mais capacidade de discernimento e forças para empregá-las no objetivo. Prossigamos desse modo a serviço do bem sem limites. E aí, silencia o doutor Inácio e um jovem médico que ali estava, devotado ao labor dos passes, entrou em transe e vimos
o belo fenômeno da psicofonia atormentada. Eu achei interessante, porque se a psicofonia é atormentada, é algo desagradável. E ele diz que é o belo fenômeno da psicofonia atormentada. Por que ele se referiu ao belo fenômeno? Por quê? Porque mostra que é alguém que está se esforçando. Você é servente de pedreiro. Você vê o pedreiro colocar aquela linha esticadinha e colocar um tijolo atrás do outro. Pega um tijolo, põe massa e põe. Pega um tijolo, põe massa e põe. O servente olha assim e fala: Meu Deus, como é que ele consegue? Aí o pedreiro vai lá no banheiro fazer alguma coisa ou atender alguma coisa. O servente pega um tijolo, põe massa nele e tenta pôr o tijolo. Quando ele encaixa o tijolo, ele olha daqui, está certinho. Quando ele olha, está torto. Ele começa a querer arrumar o tijolo. A massa sai toda e o raio do tijolo não entra nos eixos de jeito nenhum. Mas se ele não fizer o esforço, o que acontece? Nunca vai Não virar vai pedreiro e conseguir. vai morrer servente. Então, o médium que está em desenvolvimento, que ainda está passando por essa fase primária da mediunidade, primeira, não é primária, não, primeira, é tem que perseverar. Mesmo que tenha ali um fator anímico. É como a gente dá sempre, Mateus dá sempre o exemplo da bilha, da moringa. Você compra uma moringa, uma talha nova de barro, você põe água, não pode beber no dia seguinte, não. Horrível gosto, gosto de barro, de terra. Joga fora, enche de novo, joga fora, enche de novo. Demora 15, 20 dias trocando a água pelo menos uma vez por dia, até que a curte, entre aspas, a bilha. Agora, se nós não dermos oportunidade, aqueles que já estamos na mediunidade há 5, 10, 15, 20 anos, se não dermos oportunidade para novos, nós também começamos assim. Você é médium de psicofonia. Sua primeira psicofonia foi nota 10? Hoje, com toda a nossa Hoje não é. carga de anos e anos, tem dia que a gente passa aperto. É ou não é? Cochilou, cachimbo cai. Então, por isso é que ele está vendo ali alguém que está se esforçando. O Fernando Emílio contou para mim uma vez que na primeira aula de anatomia, na Federal, né, o Fernando Emílio fez medicina numa época que tinha cadáver. Primeira aula de anatomia, todo mundo chegou para trás. Não foi, Fernando? Ninguém punha É. a mão em nada. Na terceira, quarta, quinta aula, já estavam tirando as luvas, já estavam colocando a mão no material, entre aspas, né, modo de dizer, porque criou intimidade, viu que não é uma coisa do outro mundo, é Outro desse mundo. mundo. A repetição, diz o pessimista, que leva ao cansaço, diz o otimista, que leva à perfeição. Por isso é que ele coloca de maneira caridosa esse É. seguinte, né? Belo fenômeno da psicofonia atormentada. Como é que faz? De um espírito conduzido à comunicação. Então, o espírito que vinha para aquela comunicação estava atormentado. E tratava-se de um inimigo furibundo, de um paciente alcoólico, que já tinha sido internado diversas vezes e que sempre era vencido pela recidiva. E carinhosamente orientado, narrou o drama que o infelicitara, recorrendo às lembranças do passado, quando fora vítima em defesa daquele a quem ora perseguia, comprazendo sem vê-lo no abismo da miséria moral, naquela situação deplorável. Ele foi atendido com muita ternura e lucidez pelo doutor Norberto, rendeu-se, confessando o cansaço que se encontrava possuído, após alguns anos de luta renhida, que é uma luta com muita ferocidade, em que também se degradava, absorvendo os vapores tóxicos da bebida devastadora que o compar ou par ingeria sobre o seu controle emocional. Ele foi recolhido pelos devotados auxiliares para ser recambiado a um local próprio, onde ficaria submetido ao tratamento específico após o encerramento da atividade. E lá começaria as experiências iluminativas, graças ao perdão e ao despertamento para a consciência de si mesmo. Nesse instante, tchan, 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 o justiceiro, olha ele voltando aí, acompanhado por alguns membros da sua corte ridícula, né? O Filomeno não poupa palavras, não, adjetivo aí. Adentrou-se na sala, acreditando haver rompido as barreiras defensivas, sem dar-se conta de que tudo se encontrava planejado para recebê-lo. E arrogante,
incorporou veneranda trabalhadora da casa, sensível e nobre, por cujo intermédio alardeou, descarregou ameaças infantis, arremeteu contra o grupo que dizia detestar, impondo regras de comportamento doentio. Ouvido pacientemente pelo orientador, sob inspiração direta do Dr. Inácio, informou-lhe que o responsável por aquela atividade era Jesus Cristo, a quem se deveria dirigir, permitindo-lhe derramar toda a cólera da alucinação contra ele. É porque não adiantava ele falar para aquele grupo. A Pode falar à liderança, vontade. a liderança não estava ali, ou melhor, não estava ali diante dele. Ele tinha que se dirigir a Jesus, que era por ele que aquele trabalho todo se desenvolvia. E logo depois, ainda telecomandado, esclareceu que a instituição pertencia ao amor e que jamais alguém se levantaria contra sua benéfica programação, pela impossibilidade de conseguir qualquer tipo de vitória nesse tipo de batalha em glória. Já chegou o momento, né, Falcone? O que já foi falado, o que já foi feito por ele, já passou. Agora é tomar uma atitude mais Há um firme para dar limite. uma mudança. Isso, Há um exatamente. limite. Há um limite. Os amigos E aí, espirituais são calmos, tolerantes, mas ele já teve tempo, ele acompanhou nesses 28 tudo dias, ele isso, viu uma série de mudanças na instituição, no plano físico, no plano espiritual, a troupe de seguidores dele encolheu, sim, ele vai se referir lá na frente na turma que comanda ele. A turma que comanda ele está apertando, puxando a orelha dele, ele está perdendo espaço. Se correr, o bicho pega. é. Então Se vamos ver ficar, o aí com o bicho Fernando come. como é, que vai, qual será o final do nosso amigo aí. Dom Fernando, a palavra é com Vossa Excelência. Bom, dando continuidade que a Verônica já começou, esse espírito do justiceiro, né? Apesar da palavra calma, tranquila do esclarecedor, do diretor, ele revoltado, né? Faz o que aqueles espíritos fazem na tentativa de vencer, que é tentar intimidar. Então, ele tentou intimidar os servidores do Evangelho. E falando que ia voltar com reforços, né? Com certeza, para trazendo a turma dele, né? Esse potencializado pelos resultados nefastos é os reforços, né? Que ia cair sobre a clínica para acabar com aquela farra lá. Farra no pensamento dele. Mas aí, Manuel Filomeno vem esclarecer que esse espírito não estava se dando conta que, à medida que alardeava poderes que não possuía, que é o objetivo do contato da mediunidade, né? Ele encharcava-se do fluido animal do médium. Ou seja, à medida que a comunicação, né, psicofônica estava acontecendo, fenômenos de interação dos fluidos do médium com os espíritos aconteciam. E os espíritos responsáveis pela reunião também ali do lado, facilitando que o fenômeno acontecesse com mais qualidade. E isso é um artifício, não, é um tratamento utilizado todo o tempo nas reuniões mediúnicas, quando há um processo da psicofonia. O médium comunicante, o espírito comunicante sempre recebe algo, sempre recebe algum tratamento já no processo da psicofonia. Não tem que esperar depois. Aí já está recebendo ali, né, energias novas, né, que vão ajudá-lo. Bom, o que foi acontecendo, né? É, outras comunicações foram tendo lugar, porque o justiceiro ficou meio assim, vamos dizer assim, meio em banho-maria por enquanto ali no ambiente, a reunião foi dando continuidade, outros espíritos foram atendidos, né, para que continuasse os tratamentos não só desse grupo de espíritos ligados ao justiceiro, como de todos aqueles ligados aos que estavam internados na clínica, ligados a ele espiritualmente, né? No final, o irmão Bruno foi destacado para apresentar as palavras gratulatórias e estimulantes ao grupo, sendo encerrado com júbilo o edificante trabalho espiritual. A coisa interessante aqui, os companheiros do plano físico, terminada a reunião, óbvio, né, deixaram a sala silenciosamente, que é muito importante deixar a sala silenciosamente, né,
depois rumaram aos seus lares, ou seja, cada um foi para sua casa, seu lar, né? Dando continuidade depois, durante o sono, a essa reunião, porque normalmente os trabalhadores de uma reunião mediúnica são convidados e sabem disso. A reunião mediúnica não termina com a prece final da reunião naquele ambiente. Ela tem continuidade. E à medida que o corpo físico dorme, o médium volta para o local da reunião, para o local da casa espírita, para dar continuidade àquelas tarefas que foram começadas, né? Em geral, acontece isso sim. Então, ele fala, rumaram aos seus lares, e nós aqui no mundo da espiritualidade ficamos em conversação edificante, para que daqui a pouco um novo encontro acontecesse, que é esperando o desdobramento, né, através do sono fisiológico, né, que os trabalhadores da reunião voltassem. Aí o doutor Juliano aproveitou esse momento, né, e fez alguns comentários. Ele fez algumas coisas relacionadas, inclusive, ao primeiro espírito que deu passividade, que falou sobre o alcoolismo, alguma coisa. Então, ele vai tecer algumas orientações, algumas definições sobre isso, né? E ele vem falar assim, como eu poderia imaginar, né, quando me encontrava na Terra, né, intoxicado pelos vapores das vaidades acadêmicas, quer dizer, ele já tinha falado lá no começo do livro que ele não tinha, lá no começo, ele não tinha ideia do mundo espiritual, vamos dizer assim. Então, ele lidava com a ciência. Ele lidava com os estudos, com os livros, com a prática da vida dele, né? Por isso que ele fala, como é que eu poderia imaginar, né, como encontrava na Terra? Porque eu estava intoxicado pelos vapores das vaidades acadêmicas, no sentido assim do conhecimento médico, do conhecimento da ciência, né? Todas as teses que me eram apresentadas atinham-se apenas em relação ao corpo e somente a ele, que seria a fonte da vida. Quer dizer, não tendo conhecimento da vida espiritual, ele se baseou, obviamente, porque tudo aquilo que ele estudava tinha a ver com a parte biológica, com o corpo físico, que não se estudava, não se comentava outra coisa além disso, né? Só que, porém, né, frente aos painéis preciosos que eu descobri, e essas vivências todas que ele foi vendo depois, né? Compreendo as ocorrências que me permaneciam interrogações sem respostas. Quer dizer, hoje eu entendo, ele está falando, né? Hoje eu entendo coisas que eu não entendia antes, coisas que eu não percebia, que eu não conseguia explicar antes, hoje eu consigo entender, porque a visão, conhecimento aumenta, né? A mente abre, então novas ideias vão aparecendo e novas explicações vão surgindo, né? É, e preenchendo as lacunas que ficaram, né? Olha a frase interessante que ele usa aqui, após a defesa dos argumentos frágeis, mas que na época para ele eram os únicos verdadeiros, né? E, aliás, nós podemos falar isso hoje também. Tem muita coisa que a gente fala, que a gente estuda hoje, mas é o nosso limite. Daqui a 5, 10, 15, 20 anos, nós vamos estar falando, de repente, lembra aquele dia que a gente falou do estudo Filomeno, que a gente tinha um conhecimento assim, assim? Nossa, aquilo não era nada. Imagina agora a quantidade de coisas que já se descortinou à nossa frente, a quantidade de coisas que a gente compreende a mais. Mas o objetivo é esse mesmo, a gente aprofundar, conhecer mais, que a ciência que nós temos hoje no planeta ela é primaríssima, né? Apesar de, para os nossos olhos, para o nosso entendimento, é uma tecnologia de ponta, né? É assim, o suprassumo do conhecimento, mas em relação ao conhecimento verdadeiro, isso não é nada, é um pingo no oceano. Então, a gente não imagina as coisas que a gente ainda vai descobrir para frente aí, né? Enfim, e ele continua a falar, no caso do alcoolismo, por exemplo, os fatores predisponentes pareciam-me tão claros como aqueles que desencadeiam a alcoolofilia e a alcoolomania. Esse termo alcoolofilia e alcoolomania já não é tão usado hoje mais, não, né? A alcoolofilia seria assim, um vício do álcool associado a sexo, né? É uma mistura das duas coisas ao mesmo tempo, sexualidade misturada com álcool, com esse tipo de dependência, né? E a alcoolomania é uma intoxicação crônica pelo álcool, né? É o alcoolismo propriamente dito, né? Tem uma característica, a pessoa tem uma urgência de usar o álcool. Ele tem
uma necessidade premente de beber o álcool, porque ele está numa fase de abstinência, ele quer álcool, quer álcool, quer álcool o tempo todo. Isso seria a alcoolmania, né? Então ele vem falando, né, no caso do alcoolismo, né, aquilo que era tão claro para mim naquele tempo, hoje a explicação é outra, hoje a concepção é outra, né? E a gente vê o que envolve mais isso aí, que não é só um processo biológico. Ao contrário, um processo biológico até menor do que um processo espiritual acontecendo ali. Ele continua falando, né, que a sífilis, a tuberculose, a lepra, que é a hanseníase, né, as enfermidades venéreas, né, hoje chamadas doenças sexualmente transmissíveis, no meu conceito, eram responsáveis pelas fugas espetaculares para o álcool. Ou seja, no conceito dele, na época que ele viveu, as doenças físicas seriam responsáveis para a pessoa fugir para o álcool. Pode sim, claro que acontece isso, mas não é só isso, né? É, tanto é que ele fala, como é que eu ia entender, como é que eu ia prever naqueles dias passados, né? A gênese obsessiva, a presença de entidades doentes, enfermas, perversas e vingadoras, induzindo pacientes à autodestruição. Ele não tinha como saber, ele não tinha informação sobre isso. Mas a gente sabe que o alcoolismo, que é uma doença, realmente uma doença, é classificada como uma doença na medicina, mas ela tem um predisponente, sim, físico, que a pessoa pode fugir de alguma realidade, mas que a parte principal, a parte que impressiona mais é que existe uma ligação de espíritos desencarnados com aquelas pessoas que usam o álcool, né? Então, isso Perfeito. é uma realidade que a gente vê hoje com tranquilidade dentro das explicações da doutrina espírita, né? E ele continua falando sobre o assunto, né? É, além de outros fatores psicológicos, da hereditariedade e tudo, as recidivas do alcoolismo são lamentáveis, porque elas são muito frequentes e são poderosas, né? São fortes. A dependência do álcool é uma dependência muito violenta. Tem gente que pergunta para nós assim, como é que uma pessoa sabe que o álcool ou a droga, o que for, faz mal e não para? Ué, tem pessoas que fumam, não para, que bebem bebida alcoólica, não para, mas tem pessoas que usam alguns alimentos que são tóxicos e não param também. Tem pessoas que têm o hábito de falar mentira e não param. Tem pessoas que têm o hábito de criticar os outros e também não param. Então, não é só alimentação ou bebida ou droga, é o comportamento também que não para. Isso aí é um processo nosso de primarismo, né, a nossa falta da força de vontade. Nós temos vontade, mas a força é frágil ainda. Então, nós estamos aprendendo a fortalecer a nossa vontade, o nosso desejo, né? E ele vem citar aqui, no livro, e fala assim: 11 milhões de alcoólicos e dependentes de drogas químicas e 27,5 milhões de portadores de alienações mentais, né? Esquizofrenia, depressão, ansiedade, fobia, de várias denominações. São essa a realidade que no Brasil, ele está citando o Brasil, né? Nos termos estatísticos, né? Isso Imagina em bem, 2012, não é isso, isso? exatamente, 11 anos depois, eu te garanto que os números não são mais esses. com certeza que não. Aliás, se for falar em termos de experiência com pessoas, isso ou aquilo, Falcone que poderia falar muito melhor para a gente aí dessa questão da dependência, questão do alcoólico, porque tem um conhecimento maior, uma vivência maior, pode falar para a gente mais coisa aí. Nestes 44 anos de Juiz de Fora, que eu vou completar dia 6 de novembro próximo, né, nos tratamentos que aplico na minha área profissional, eu já ajudei milhares de pessoas com o tabagismo, né, com auriculoacupuntura e tudo mais. Não tinha esses adesivos que tem hoje, pastilhas, chicletes e outras coisas mais. E atendi um número superior a 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, mais ou menos, um pouco mais, que pararam de fumar e graças aos recursos nessa área. Mas o que acontece? O álcool e o fumo, todos dois geram, no aspecto orgânico, uma dependência muito grande e a síndrome de abstinência não é brincadeira.
Mas o camarada pode fumar 2 maços de cigarro e ser um excelente cidadão, um excelente pai, um excelente profissional, um excelente empreendedor. Muito bem, ele está intoxicando ele. Agora, o álcool, como a gente costuma dizer, o buraco é mais embaixo. Não estou falando que ninguém deve fumar, não. Entende o que eu estou falando? Todos dois abrem comportas de conexão com o mundo espiritual, com espíritos dependentes desencarnados que vão fumar e beber por seu intermédio. Há pessoas que um copo de bebida alcoólica, um copo de cerveja, que não é uma bebida quente, como se fala, né? Não é um destilado, é um fermentado. A pessoa toma e a boca começa a ficar pesada, entendeu? Como é que você está, Falcone? Tudo bem, legal. Tá tudo bem, lá em casa também está tudo. A boca muda, o peso do maxilar muda. Há outros que bebem uma quantidade assustadora, pega o carro, compra a casa e não bate, não atropela ninguém. Aquele é mais resistente. Não, a cooperativa de bebum em volta dele desencarnado, com todo respeito à palavra bebum, é maior. Como é que fica? Hum, Também o organismo pode ser mais sensível ou menos sensível. E hoje é dia, nós estamos gravando hoje é dia 16. 16 de maio nós estamos gravando esse encontro com o Manel Filomeno para ir ao ar dia 1º de junho. Hoje eu estou completando 2 dias, 10 meses, 44 anos de abstinência de álcool e de tabaco só por hoje. Tive a coragem de entrar numa sala de alcoólicos anônimos e frequento até hoje. Só não frequento com a regularidade recomendada, que é semanal, porque meu número de compromissos com palestras e outras atividades é muito grande. Mas, periodicamente, sempre que possível, eu compareço às reuniões, quando necessário, dou o meu depoimento. E a gente vê companheiros que acordam de madrugada, não tem bebida alcoólica dentro de casa, bebe os vidros de perfume que tem em casa, bebe o álcool, 70%. É assustador, não é brincadeira. O alcoolismo antes era encarado como vício, dependência química. Hoje a OMS já coloca como doença e dependência. É um doente dependente. Se você tem alguém alcoólico na sua família, encaminha para Alcoólicos Anônimos. Se a pessoa não quiser ir, vá você no Alanon, que é um grupo paralelo ao AA, do AA, para parentes de pessoas com dependência alcoólica, com a doença do alcoolismo, certo? E uma estatística muito séria, Fernando. Cerca de 90% do alcoolismo começa no lar, no ambiente doméstico. Quando Joana de Ângeles diz que é o trabalhador espírita responsável consigo mesmo, que tem o irresponsável. Bebida alcoólica, nenhuma gota, em nenhuma situação, sob nenhum pretexto ou desculpa. E muito cuidado, caros internautas, com aqueles que falam assim: mas eu bebo vinho sem álcool, eu bebo cerveja sem álcool. Mentira, tem álcool. Não tem na quantidade da bebida normal, entendeu? Mas tem. Não tem como fazer vinho sem um teor alcoólico. Ele azeda. Não tem como produzir a cerveja no processo da fermentação sem que ela atinja determinados níveis lá. Não vou entrar em questão, porque não estamos tratando da intimidade da bebida, e sim do dependente. Por isso está no Evangelho. Deus quer, diz Jesus, a morte do pecado, comportamento inconveniente, e não do pecador, daquele que é dependente químico. Juiz de Fora, nós temos alcoólicos anônimos, jogadores anônimos, Mada, mulher que amam demais anônimas, temos narcóticos anônimos e temos um monte de outras coisas derivadas dos grupos de alcoólicos anônimos. É sério, com todas as letras maiúsculas, tamanho de outdoor. Bem, o doutor Juliano continua então falando. Analiso com os dados atuais de que disponho sobre quantos serão vítimas de induções obsessivas. Continua falando sobre o assunto do alcoolismo, né? E fala uma frase assim muito interessante. Tenho certeza de que no futuro
nos tratados de epidemiologia, quer dizer, a própria medicina vai estar falando isso, né? As obsessões terão um destaque muito especial, sendo estudada com seriedade e interesse. O ser humano, nessa ótica, é a soma das suas experiências e realizações anteriores. Imagina uma medicina que vai tratar das pessoas sabendo que existem causas anteriores dessas aflições, dos sofrimentos, né? Que qualidade que será muito melhor de atendimento, de esclarecimento, de resultados, né? Como é um vaticínio. No futuro será acontecendo, esse futuro não vai estar muito longe, não, tá? O futuro está muito longe, não. E o doutor Inácio, então, estava ouvindo, né, o que o doutor João está falando e resolveu completar também com comentário, né? Temos vivenciado experiências obsessivas nas áreas psicológicas e psiquiátricas. Sim, é muito comum, é frequente demais isso. No entanto, em todos os movimentos da existência humana, apresentam-se as interferências dos desencarnados sobre os encarnados. E aí vice-versa, né? Lógico. Então, não importa que situação que nós estejamos vivenciando, não importa. A influência do mundo espiritual sobre o material, ela é constante, ela é permanente, e seria estranho se assim não fosse, quando a gente começa a estudar mais sobre isso, né? Porque, inclusive, é uma das bases da doutrina espírita é esse conhecimento, né? Um dos alicerces, né? Que é a presença do mundo espiritual no mundo material, tendo contato, que é a comunicabilidade entre os seres espirituais e os materiais. Isso é uma das bases da doutrina espírita, né? Fixações afetivas de amor e de ódio, de ciúme, de ressentimento, produzem ondas mentais que se dirigem àqueles que se lhes fazem receptivos, gerando situações deploráveis também no organismo físico. Ou seja, nós estamos num mar de energia, vamos citar aí os espíritos amigos que já nos livros espíritas nos ensinam, né? Nós estamos num mar de ondas, de frequências, eh, de sintonias, né, de vibrações, etc, etc. E nós não temos como fugir disso. É como se nós estivéssemos no oceano é a vibração, é a onda, e nós estamos imersos no oceano. Não tem como fugir. Nós fazemos parte disso. Não tem como Agora, entrar na água e não molhar. ué. Agora, a nossa parte, à medida que a gente vai evoluindo e entendendo, nós vamos aprimorando o que está no nosso entorno. Nós vamos melhorando vibracionalmente, frequencialmente o nosso entorno, e isso ajuda até aqueles que não estão na mesma faixa, mas que estimula as pessoas a se melhorarem também. É quando a gente encontra um espírito superior a nós, quando a gente tem um contato ou alguma orientação de um espírito superior a nós, que nos abre a mente, nos abre caminhos também, nos mostra qual é a vantagem e a gratificação pessoal de sermos mais evoluídos, mais dedicados, né, ao nosso progresso pessoal. Ele continua: somos o que cultivamos e vivemos respirando o ar emocional e espiritual em que nos comprazemos. Essa frase aí, né, que é o nosso tema, dá um seminário, né? Somos o que cultivamos e vivemos respirando o ar emocional e espiritual em que nos comprazemos. Quer dizer, a gente vai estar onde é o nosso prazer. A gente vai estar aonde a gente se sente bem, mesmo que esse estar não seja um lugar bom. Mas se a pessoa está dedicada ao vício, não digo só ao vício de substância, mas ao vício emocional, psicológico também, ela vai estar nos sentindo bem. Tem pessoas que se dão muito bem quando ficam, por exemplo, num grupo de pessoas que é, conjecturando sobre o que nós vamos fazer, o que vamos tirar, o que nós vamos roubar, o que vamos fazer, vamos planejar isso aí, se sente bem ali, ué. É onde se comprazem, né? Mas infelizmente não é o bom para aquela pessoa. E um dia vai descobrir isso, né? À medida que se aproximava a hora da reunião no nosso plano, os trabalhadores convocados para trazer aqueles que iriam participar da mesma foram se desincumbindo dos deveres e, no momento próprio,
estavam unidas as duas equipes, a da nossa esfera e a terrena. Os médiuns encarnados, né? Os médiuns, eles já em fase de desdobramento do sono, pelo sono, já estavam ali para dar continuidade à reunião que tinha começado da noite, né? Mais cedo. Para a surpresa de quase todos nós, recebemos a visita do nobre espírito Barçanufo, que veio, né, participar dessa reunião, desse grupo espiritual, produzindo incontido entusiasmo em nossos sentimentos. Que veio dar Surpresa boa, né? aquele up, né? Para variar, né, com a modéstia que lhe é peculiar, ele informou, né? Em se tratando de um departamento do Sanatório Esperança, na Terra, não poderia deixar de estar presente nessa oportunidade. Claro, né? Ele sorriu, com certeza, amável, né? E Filomeno continua explicando que a mesa foi constituída, né, para os trabalhos mediúnicos. Sentaram-se o doutor Inácio, que deveria dirigir, né? Os médiuns Matilde, Maria Modesto, Bruno e Licínia, e intercalados por especialistas da aplicação de passes do mundo espiritual, lógico, né? E nós ficamos fazendo um semicírculo em volta desse grupo. O benfeitor Eurípides permaneceu com a equipe de assistentes, né? E realizada a prece inicial, o justiceiro, né? Dando a oportunidade agora, o justiceiro, através da nossa irmã Maria Modena, lembra que nós falamos que ele ficou meio de banho-maria lá? É, Agora está na hora da uma tudo na chegada hora solene. certa, né? É, Aquele momento não era propício, esse agora é. exatamente. O justiceiro, através da nossa irmã Maria Modesto, e os seus dois áulicos, né, seus companheiros ali de ideia, por intermédio de Matilde e Licínia, dando a impressão de que iriam gerar perturbação no recinto. Há um apelo mental, Petitinga e nós aproximamos dos dois comunicantes atônitos e perturbados, enquanto o doutor Inácio dirigiu-se ao justiceiro. Ou seja, o Petitinga e o Manuel Filomeno foram atuar nos dois, nos áulicos, né, naqueles que estavam acompanhando o justiceiro. E com isso, né, eles começaram a conversar com eles, procurando acalmá-los, procurando orientá-los, né? E depois de conversar, ponderar algumas coisas, não foi difícil aclarar-lhes a mente, né? E eles viram que não estava ali legal para eles, o negócio é aceitar a realidade, vamos melhorar porque não tem outro jeito. Eles seriam conduzidos depois, né, ao tratamento para recuperação mental e emocional. Aí foi a parte com o justiceiro, né? Enquanto isso, o diretor, né, dialogava com o arrogante chefe das entidades perversas da clínica, e aí agora o assunto vai ser com o justiceiro, já que seus áulicos já tinham sido retirados, né? E a primeira frase que ele fala é essa de sempre: tenho direitos que devem ser respeitados, mas ele não respeita o direito de ninguém, né? Óbvio, né? Então, a partir daí, né, o Falcone dá continuidade, que agora o assunto é com o justiceiro. Oremos. Vocês pegaram a parte suave do negócio. Suave, é Para mim verdade. sobrou os desafios. Por quê? Como é que vai fazer essa parte final sem, entre aspas, quase que ler cada parágrafo? Os argumentos que vão ser utilizados pelo justiceiro, nós topamos com eles toda hora na reunião mediúnica. Mas os argumentos que vão ser usados pelo esclarecedor, nossa equipe de esclarecedores precisamos melhorar. Sem nenhuma inquietação, respondeu-lhe o nobre psicoterapeuta de desencarnados. Sempre respeitamos a todos, embora não concordemos com as suas imposições, como é o caso do nosso amigo. Nenhum direito existe sem o correspondente dever que caracteriza o ser inteligente. Confesso que não entendo a quais direitos, pois o amigo se refere. Por quê? Ele clamava pelos direitos, mas não citava em momento nenhum dever. Aos direitos de governância, respondeu Ríspido. Aqui estou destacado por forças poderosas que administram a terra e nos orientam os procedimentos em torno da justiça defraudada. Quer dizer, para a equipe de espíritos que trabalhavam no sanatório com propósitos negativos, ele era o chefe.
Ele era o capitão, o major, o coronel. Agora ele está dizendo que não. Ele é cabo. Tem o soldado, o recruta, o soldado e o cabo. Ele é cabo, porque acima dele tem uma hierarquia muito maior. Como é que fica isso aí? Sou apenas um modesto representante dos nobres comandantes, cujas vontades são me transmitidas por mensageiros especiais. Ele não tem nem contato com os nobres comandantes. E com frequência, o benfeitor diz, entendo. Então, que o amigo é fâmulo de outros mais arrogantes. Quer dizer, é capacho, é obediente, é subserviente. Isso porque somente existe um governador em nosso planeta, que é Jesus, o rei solar, como a gente fala. Vamos lá? Aqueles que se obstinam em desacatar-lhe as orientações e se autopromovem, nada mais fazem do que tornar-se instrumento das leis da vida para finalidades específicas por tempo limitado. Onde estão os grandes Césares de Roma? Onde está Gengis Khan, Kublai Khan? Onde estão os homens e mulheres, não precisa de citar mais nomes da história, que deixaram marcas de sangue por onde passaram? Foram todos esquecidos. O exemplo que Mateus usa sempre é o seguinte: todo mundo lembra de Sócrates. Quem sabe o nome dos 40 juízes, se não me engano, que condenaram, diz o nome de um deles, seja 40, seja 20, seja 30, me fala o nome de um dos juízes que condenaram Sócrates, que ficou nas páginas da história. Ninguém. Dá para entender? Sócrates tinha deveres e tinha direitos adquiridos pela sua folha de serviço prestado no bem. Vamos em frente. Certamente ignora o amigo que a sombra é somente a ausência da luz, e que o que lhe parece a prática da justiça canhestra e vil significa a falta de conhecimento dos soberanos códigos. Quer dizer, é o aluno no primeiro semestre do curso de Direito, ou talvez na primeira semana de aula, achando que já conhece a ficha pedagógica e todos os conteúdos que irá receber nos 5 anos ou 10 períodos do curso de Direito. Essa clínica tem comando e diretriz, sem dúvida, que não são as suas. Tu és soldado raso. Por misericórdia dos administradores espirituais, tem-lhe sido permitido aqui permanecer nesse período que se finda, a fim de que cumpram determinados objetivos que te escapam. Na natureza nada se perde. Então ele era instrumento para necessidades que não dá tempo da gente explicar aqui agora. O amigo pensa que está aqui por vontade pessoal, desconhecendo que nós o trouxemos para esse encontro muito significativo para todos nós. Numa crise de ódio, o comunicante explodiu. Não me provoque mais. Tudo o que está acontecendo neste momento está sob a vista dos meus chefes, e eles providenciarão para que seja modificado. É um engano da sua parte e da deles, meu irmão, afirmou o doutor Inácio. Estamos defendidos pelas forças do bem, pela luz, pelos propósitos superiores, pela ação da caridade, pela oração aos que têm sido vitimados pelas suas manifestações obsessivas de vampirismo, de zoantropia, nas hipnoses perversas, aos pacientes defraudadores dos deveres morais. Soa o momento da sua libertação, que é inadiável. É o velho ditado árabe que eu gosto muito: ninguém consegue deter a madrugada. Conhecemos-lhe a história e sabemos dos muitos anos, para não dizermos mais do que um século, no qual o amigo tem sido telecomandado pelos infortunados espíritos que constituem o plano da ausência da luz, que é as trevas. E quem você pensa que sou? Indagou, aterrorizado o espírito. Não pensamos, sabemos quem é o amigo, redarguiu o esclarecedor.
Posso afirmar que o amigo celebrizou-se pela crueldade nos últimos 30 anos do século XVIII. Olha só, gente. Torturador inquisitorial, que se dizia representante de uma doutrina cristã na qual não se encontrava Jesus Cristo. Portador de uma perversidade insana, utilizava-se da farsa inquisitorial para descarregar os tremendos conflitos que o desnorteavam naqueles que lhe tombavam em condição de vítima: judeus, mouros, protestantes e cristãos denunciados. A Inquisição deixou um rastro de sangue. Não acreditando em Deus, embora lhe pronunciasse com frequência o nome, saía dos julgamentos farsa e comprazia-se nos suplícios aplicados aos homens e mulheres que se não dobravam diante da sua selvageria. Aqui estão alguns deles que ainda se encontram dominados pelo ódio e o buscam sem o terem encontrado. Abra um parênteses. Eu gosto muito de Leon Denis. O nosso congresso, que vai terminar dia 6 de junho, é baseado num livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aconselhamos você a ler essa obra, mas leia também, acima de tudo, leia Joana d'Arc Médium, para você ver o que Joana d'Arc passou na mão da Inquisição. Ela que foi a libertadora da França do jugo dos ingleses. E ele continua. Poderíamos dar-lhes acesso a este proscênio e entregar-lhe, a fim de que para que eles o julgassem. Aqueles que estão procurando ele, que morreram torturados nas mãos deles e dos comparsas dele. Mas a misericórdia, o amor, a prece, em nome daquele cuja memória você e outros deslustraram, a fim de oferecer a Sancha que sempre negou a todos, nos impede desse procedimento. Não nos atrevemos a julgar-lhe os atos passados, porque existem razões que a nós escapam, considerando que aquela conduta infeliz, quão imperdoável, e que somente o amor dispõe de recursos para compreender e desculpar. Não tem julgamento. Doutrina espírita não é uma corte de juízes. Olha o que a Suprema Corte está fazendo no Brasil. Os desmandos vergonhosos. Até as pulgas dos cachorros aqui de casa, aqui não tem pulga, mas se tivesse, sabe dos desmandos dos Supremos, os Supremos do Brasil. Mas isso não é assunto nosso, é com eles. Porque eu não consigo nem mexer no Supremo do Fernando nem da Verônica. Mal dou conta dos meus. Como é que fica a situação? Desse modo, iniciando uma nova etapa, é justo que lhe ofereçamos a opção de continuar conforme tem mantido ou alterar o rumo do seu destino. Ele tem alternativas, que está sempre a modificar-se de acordo com o desejo de cada qual. Fez uma pausa, o espírito estarrecido via-se desmascarado, caindo por terra a presunção, a arrogância. Ele desejava protestar, mas não tinha nem forças. Naquele momento, Eurípides acercou-se do espírito e propôs-lhe: agora recorde-se. Era o doutor Inácio que estava falando. O Eurípides Massanufo está num plano magnético vibracional. O que eu falei lá no princípio, Verônica? Tudo é vibração e frequência. Doutor, o Eurípides está numa vibração, numa frequência acima do doutor Inácio, no plano moral. E propõe-lhe: recorde-se, viaje na direção do passado. Porões de Portugal, Coimbra, no apogeu das perseguições religiosas. D. João III, autorizado por uma bula assinada pelo Papa reinante, instalou no país a nefanda Inquisição. As perseguições em Coimbra. Em 1565, no antigo Colégio de Artes, recorde-se, adentrando no imundo recinto, muitas décadas depois, era o mesmo repugnante ambiente. Reveja-se o semblante quase cadaverizado,
em decorrência da ingestão do ódio e da perversidade, reino na mão direita, o evangelho na outra, caminhando soturnamente, resmungando blasfêmias e vivendo a insânia. Veja a cena terrível: pobre homem envelhecido e desfigurado, preso a um instrumento infame de suplício, sem força, semi-morto, coberto de feridas. E aí ele vai descrever. Leia, a coisa é séria. É libertada a corda, o corpo tomba, é detido bruscamente, diversos músculos rasgam-se, alguns ossos arrebentam. Qual o crime que ele tinha? Apenas desejo expoliar dos haveres para dividi-los com a coroa, a igreja e você mesmo. Por que o odeia? Ele foi acusado de ser cristão novo. Equivalente a dizer que foi considerado convertido a peso de ouro. Ouça-lhe os gritos. Você está agora ao lado dele, exigindo que confesse o crime. Qual o crime? O ambiente sórdido, infecto, a fogueira crepitante, algumas sombras em volta que as chamas não devoram. Em nova arremetida de forças, se extingue a vida e ele morre. Reveja-se, volte ao passado e reveja outros momentos finais de várias vítimas suas. Recorde-se porque esses seres se transformaram em sombras, arrastaram-se a verdadeiros infernos temerários. Você já esteve nessas regiões de terror, de onde foi resgatado por outros mais cruéis a se tornar instrumento dessa malfadada perseguição. Pare, gritou o inditoso. Não aguento mais. Socorram-me. As lembranças tomam conta de mim e transformam-se em monstros que me querem devorar com suas bocas riantes. Socorro, meu Deus. O mesmo Deus, referiu-se Eurípides, que você tanto menosprezou, vem agora em seu socorro a fim de libertá-lo da hipótese da anestesia mental. No mesmo instante, Eurípides aplica bioenergia nele, saturada de paz, compaixão, acalmando o espírito enlouquecido pelo desespero. Depois de alguns instantes de socorro especializado, ele adormeceu e foi levado numa maca para tratamento em local apropriado. A psicosfera mudou, sentia-se o júbilo no ambiente espiritual, embora as tensões daquele momento. Algumas comunicações de irmãos sofredores ainda tiveram espaço, e os espíritos dizem: ninguém foge da sua realidade. Sir Arthur Conan Doyle diz pela boca de Sherlock Holmes que o criminoso sempre volta à cena do crime. Ele teve que rever para vomitar aquelas energias e quedar-se. Subitamente, uma claridade com varejadas tonalidades invadiu o ambiente, apresentando-se nobre espírito guia da clínica. De imediato, Maria Modesto, em transfiguração facial, quer dizer, tem médium encarnado, tem médium desencarnado. Desde o princípio do livro, desde outras obras, nós já vimos isso. Irradiando beleza transcendente do mentor, começou a falar: irmãos queridos, aí eu convido você a ler de fio a pavio. Eu vou pensar algumas frases, mas precisávamos de dedicar um tempo maior para ler, analisar, e como eu digo sempre, isso aí não dá um seminário, isso aí dá uma novela, o que esse Espírito vai dizer. Jesus permaneça conosco, traçando novos rumos libertadores. Para quem? Para aqueles que estamos em transtornos psiquiátricos e obsessivos. Falcone, você é paciente psiquiátrico e obsessivo? Sou. Graças a Deus, já alguns instantes por dia. Tem semanas que é alguns instantes por semana. André Luiz vai dizer que todos nós somos obsediados alguns instantes diariamente. Pensamos o que não devemos, falamos o que não devemos, fazemos o que já não devemos fazer mais. Alcançamos os primeiros resultados do investimento da luz sob o amparo dos céus. Nossa clínica avançará na direção do infinito, realizando o ministério
Olha a palavra ministério mais uma vez aí, Uma Jesus vez. toma conta. Até parece que Mateus e os espíritos que dirigem a FEAC sabem o que estão falando, né? Até parece. Para o qual foi erguida, constituindo-se um lugar de reconquista dos valores espirituais, perdidos ou abandonados pelos trânsfugas do dever, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. A história é rica de bênçãos, assinaladas pelo culto ao dever, pela fidelidade ao compromisso inicial de servir de santuário e recinto para a conquista da saúde mental e de, mas agora é mais um posto avançado na Terra, em que se utilizarão os espíritos para diversos empreendimentos de amor aos companheiros da retaguarda carnal. Agora a clínica virou uma clínica para atendimento psiquiátrico e uma clínica para socorros e atendimentos espirituais. Todas as lutas que foram travadas, dificuldades, produzindo agonia e ansiedade nos servidores, parecem agora experiências de bênçãos, dádivas de amor, em face dos benefícios que poderão acontecer cada vez mais expressivos a partir de agora. Para os cristãos, preste atenção nesse parágrafo, é muito importante esse parágrafo. Para os cristãos, observa que ele não está falando para os espíritas. Para os cristãos, não há tempos de paz, mas sempre de refregas, nas quais adquirem harmonia, conquistando os espaços reservados ao serviço de iluminação de consciência. Todos aqueles na Terra encarnados que estamos no serviço com Jesus, somos os trabalhadores da última hora, nem todos cumprindo o compromisso reencarnatório. Diante da multidão exaltada, na volúpia do prazer que consome paixões, deixando-se arrastar para os arraiais menos equilibrados da sociedade, vemos uma compacta, volumosa massa de espíritos buscando aparentemente resultados inconvenientes. Nós somos discípulos, porém, do rei, que elegeu modesta manjedoura para vir ter com seus súditos e de uma cruz para alar-se a Deus. Alar-se quer dizer alado, voar. Com essa inspiração, inicia-se um novo período. A madrugada alcança a noite plena. O que eu disse lá atrás do ditado árabe? Praticamente sem ser notada. E devagarzinho. Eu acordei durante muitos anos com o Zé dos Santos, que, nascido em Tabuleiro, foi para Astolfo Dutra, analfabeto, neto de escravos. Toda quarta-feira nós subíamos a montanha onde era a torre de televisão em Astolfo Dutra, com escuridão. Eu pegava a minha moto, buscava ele no outro extremo da cidade, da grande cidade de Astolfo Dutra, a megalópole, e subíamos até onde a moto conseguia. Estacionava ela e o resto subíamos a pé. E lá em cima, nas alturas, nós ficávamos parados em silêncio. Não dávamos uma palavra durante o trajeto, esperando o sol nascer. E aí, com vibrações de harmonia, amor, entrávamos na frequência. E se a gente cochilasse o olhar um segundo, o sol já tinha chegado. Raramente conseguimos ver o momento exato em que o sol despontava. Harmonia, amor, verdade e justiça. Lembra disso, Fernando? E assim também ocorre no nosso plano. Nenhuma exaltação da nossa parte. Não tem festa, não tem foguete, não tem bolo, não tem nada disso. Mas, incessantemente, os missionários em diversos pontos do globo terrestre, trabalhando em tarefas especiais, têm plantado, semeado cada vez mais as sementes do bem e da verdade. A conscientização da nossa responsabilidade, a alegria do trabalho em conjunto, permanecermos unidos na construção do reino de Deus dentro de nós, esse reino que um dia se instalará na Terra. Planeta de provas e expiações, predominância da ausência do bem comparado com o bem. Planeta de regeneração, predominância progressiva do bem em relação à ausência do bem que nós chamamos de mal.
A luz vai aumentar. Mas no planeta de regeneração ainda vai haver coisas inconvenientes? Com certeza. Cada vez menor. São 9 séculos. Para de pensar que 1º de janeiro de 1857 tudo muda. Todo mundo achou que ia mudar dia 1º de janeiro do ano 2000 2000. e as coisas continuaram. Só muda quando você mudar. Quando Verônica mudar, Fernando mudar, Mirinha mudar, eu mudar, nós mudarmos. A ecologia, neste momento, adquire cidadania e fascina expressivo número de abnegados. O Brasil é o único país que está com a quantidade de verde sobre o solo em proporção percentual comparada a outros países. Nenhum país da Europa tem, e ficam falando. A França tem hoje menos de 5% do seu território coberto com vegetação nativa. E o Brasil é que está errado. Vamos em frente? As lições do equilíbrio que vige na cadeia alimentar entre as espécies animais, a função grandiosa da preservação das florestas, vem recebendo considerados mais lentamente mudanças, mais respeito, conscientização, que antes só havia uso abusivo. A água sempre desperdiçada começa a ser encarada de uma outra maneira. A dessalinização da água do mar, que cada vez alcança maior benefícios. Em todas as áreas encontram-se os novos apóstolos do bem, direcionando o pensamento humano para as realizações edificantes de autodescobrimento, de modo que os tesouros morais e espirituais recebam o respeito e a consideração pela relevância de que se constitui. À frente, porém, desse exército de paz e de misericórdia, de ação dignificadora e de construção da felicidade, encontra-se Jesus, o modelo e guia, a referência para você, para mim, para todos nós, o mestre incorruptível, que nunca nos abandona. Porfiemos, quer dizer, perseveremos, fiando, ara orando, ora arando. Porfiemos, pois, no setor que nos diz respeito, fazendo o melhor que nos esteja ao alcance, fruindo a felicidade do serviço em seu nome. Cônscios, quer dizer, conscientes de que podemos fazer muito mais. Sebastião Diogo usa essa frase na FEAC há mais de 20 anos. Um pedreiro de Astolfo Dutra. Podemos fazer mais e melhor. Olha aí. Graças a Deus. Várias pessoas já me disseram, Falcone, não existe Mateus, coisa nenhuma, isso é tudo coisa da sua cabeça. Se fosse coisa da minha cabeça, Verônica, eu seria um gênio. Como é que seria? E eu sou esse gênio, você e o Fernando que convivem comigo sabem das minhas fragilidades. Que bom que os amigos espirituais têm utilizado a nossa casa na causa do Cristo. E a mensagem é uniforme. O que os espíritos falam num lugar, falam em outro. Como é que Kardec chegou a 1019 questões, buscando aquelas que tinham o cunho moral e que se encaixavam, vindo a mesma resposta de vários médiuns? Por que ele pegou os capítulos que pegou no Evangelho segundo o Espiritismo? Pegou a parte moral, que é imbatível. Comer carne de animal do pé fendido, não comer carne de animal do pé fendido, isso não é moral, isso é regra de saúde. É lei mosaica. Mas Kardec pega o cerne das palavras de Jesus. Não que o resto fosse dispensável, mas o resto daria discussão. O que ele fala? Discutiremos sim. Mas, completa para mim, Verônica. Não disputaremos. Disputaremos, não. O espiritismo não é melhor do que nenhuma religião. O centro espírita que você frequenta, querido internauta, não é melhor do que o centro espírita de lugar nenhum. Mas eu fico satisfeito quando vejo na boca de Divaldo e Chico Xavier frases que os mentores falam nas nossas reuniões pela boca dos médicos.
Vamos repetir aí, então? Porfiemos, pois, no setor que nos diz respeito, fazendo o melhor que nos esteja ao alcance, fruindo a felicidade do serviço em seu nome, cônscios de que podemos fazer muito mais. Caso nos empenhemos com o sentimento e a razão. Precisamos nos esforçar. Exorando a proteção do psicoterapeuta por excelência, para a nossa clínica e para todos nós, sempre afetuoso e reconhecido, o servidor dedicado, Antônio, que é quem é, quem que ele é, Fernando? Você lembra quem que ele é, Verônica, vocês lembram? Quem é o Antônio? Já tivemos notícia dele lá na primeira parte do Sim, livro. ele Ele é o já deu uma outra comunicação. mentor espiritual da instituição. Quando silenciou, gotas de luz de orvalho perfumadas e coloridas caíam sobre todos nós, beneficiando não apenas aqueles que estavam no ambiente da área mediúnica, mas todas as outras dependências do edifício, da clínica, e espalhando-se pelo bairro, pela cidade, espalhando-se. Todos os presentes, dominados por especial emoção, participamos do encerramento da reunião por meio da prece proferida pelo Dr. Inácio Ferreira, que em breves e sábias palavras traduziu tudo quanto experimentávamos, considerando concluída a tarefa para a qual fôramos convocados, embora colocando-se e a nós outros sempre as ordens, tantas vezes quantas fossem necessárias. Quer dizer, ninguém vai abandonar a clínica, vão continuar de plantão à distância. Exultávamos de saudável contentamento, exteriorizando as inefáveis alegrias que nos dominavam, os sentimentos. Os amigos fundadores da clínica, Jacques Werner, o casal Antonelli, os irmãos Bertolini e diversos outros ao lado dos deputados e atuais servidores, tais como o Dr. Norberto, o administrador e a senhora, os médiuns e cooperadores, alguns psiquiatras e auxiliares, não ocultavam as bênçãos recebidas e, por isso mesmo, agradeciam o encarregado da nossa equipe efusivamente, enquanto mesmo, com a modéstia que lhe é habitual, transferia quaisquer méritos àquele que é a razão única de nossas vidas. A madrugada avançava suavemente, anunciando a chegada de um novo dia, quando começaram as despedidas carinhosas, feitas de afeto e gratidão. O doutor Juliano Moreira tinha lágrimas nos olhos. A querida irmã Maria Modesto sorria iluminada. Eurípides, discreto e afetuoso, abraçou o doutor Inácio e rogou bênçãos para os céus, para ele e nós outros. Ivon Costa, que também estava conosco, entretecia considerações oportunas e todos, sem mais delongas, retornamos aos nossos labores habituais em nossa esfera de residência. Vamos nós três juntos lermos, respeitando a vírgula e o ponto, as últimas 3 linhas do livro? Vamos lá, Fernando. Vamos lá, Verônica. Vamos. 1, 2 e... Mais um compromisso com a generosa Mãe Terra ficara concluído sobre os auspícios do amor que dela cuida. E nós estamos aqui, guardadas as devidas proporções, encerrando também esses encontros com Manuel Filomeno de Miranda nesta obra. Você tem a obra aí, a próxima obra, ou Verônica? Já está em mão? Pega aí para nós. Quem ainda não encomendou, encomende com a Mirinha. Que com a Mirinha? Com a Ana Lúcia Campos. Por quê? Porque está um desafio. Ó, essa capa aí é diferente da capa do livro que a Mirinha estava mostrando. A dela é a primeira edição. Essa edição é mais nova. Reencontro com a vida. Dando para ver? Vai ser uma dinâmica diferente, as mensagens são mais curtas, são depoimentos espirituais. Nós vamos mudar, sentar nós 4 e reestruturar como que nós vamos fazer para que, assim, haja possibilidades de, com os 4 ou com 3, porque igual vários estudos aqui foram feitos com 3, a gente tem a condição de levar adiante.
Agora, E lembrar que a visibilidade, gente não começa semana que vem, né? Que tem a surpresa da semana que vem. a semana que vem temos uma surpresa agradável para vocês, para que possamos trabalhar com mais ânimo, mostrando que doutrina espírita é algo muito sério. Uma trabalhadora da FEAC estará entre nós, dando a sua contribuição, nota 10, 100, 1000. Uma pessoa muito querida ao coração de nós quatro. Tá bom? Fechamos assim com a sua participação, querido internauta. Você é a pessoa mais importante desse projeto. Eu considero, nos dias em que nós fazemos as gravações, eu considero como mais um culto do Evangelho no lar que eu faço na minha casa. Se você tem o hábito de assistir nas noites de quinta-feira, quando é liberado cada encontro, é esse momento que você pode considerar como mais um culto do Evangelho no lar. Porque não estamos sozinhos. Aqui em torno de nós, quatro, sentimos as presenças espirituais, nos orientando, compartilhando conosco. O seu lar, o lar de cada um de nós, transforma-se em uma extensão da instituição que frequentamos. E amigos espirituais trazem espíritos para serem esclarecidos. Doutrina espírita é João capítulo 8, versículo 32. Conhecer cada vez mais a verdade e a verdade nos libertar. Sinta a presença dos espíritos bons, visitando-nos em cada encontro, auxiliando-nos as nossas deficiências e fortalecendo-nos na perseverança do trabalho. Obrigado a você pelo carinho, pela atenção, pelas palavras, pela participação, por tudo que temos realizado juntos. O trabalho não é desse quarteto, o trabalho é seu. A sua presença é a mais importante. Obrigado, 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 de coração. Lembrando que nós não somos quatro, somos cinco, porque de vez em quando temos a participação de uma coisa de 11 anos chamada Alice, que fica ali futucando tudo quando gravamos nas noites de sexta-feira. Verônica, querida, tuas palavras finais. Agradecendo imensamente a espiritualidade amiga por nos dar essa oportunidade. O livro, quando começou, nós pensamos, meu Deus, e terminamos. Então, nós estamos sempre sendo apoiados, intuídos pelos bons espíritos para que a gente continue nos esforçando, nos melhorando a cada dia. Agradecemos a companhia de vocês e contamos com todos para o próximo livro. Fernando, Dando continuidade ao que a Verônica já está falando, o convite é o mesmo, né? Estudar bastante, ler bastante. Que os livros de Manuel Filomeno de Miranda são muito esclarecedores, são muito instrutivos, assim como André Luiz, os demais espíritos, né? E o convite é o de sempre, né? Estudar mais, aprofundar mais, e os ensinamentos, né? Amai-vos e instruí-vos, são os ensinamentos que Jesus nos convida, né? Enfim, que todos recebam a paz de Jesus, seus lares, seus familiares. Continuemos estudando cada vez mais e aplicando aquilo que aprendemos em nossa vida prática, conosco e com os nossos semelhantes. Muita paz a todos vocês. muito bom. O nosso congresso, então, termina dia 6 de junho. Anota aí, 5 e 6. Devo proferir a palestra do dia 5, salvo alguma troca que seja necessária, fechando o congresso. Lembramos que dia 7 nós temos o Cine Pipoca, com pipoca. O filme deste mês é excelente. Nós estamos fazendo sempre na primeira quarta-feira dos meses pares. Lembramos que dia 20 de julho teremos um seminário na FEAC, das 14 às 18 horas, com base no livro. Você tem o livro aí, Verônica? O meu também? Tem, Mundo tem, peraí. Regenerado.
É Joana de Ângeles. Necessita de uma leitura dedicada, muito atenciosa. Ah, ele aí, ó. Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Mundo Regenerado. Tá? Vê se vocês descobrem que foto que é essa na capa do livro. Eu sei qual que é. Muito bem. Então, vai ser um momento muito especial. E Matheus Fraga está me dizendo, eu já comecei na reunião de entes queridos, que entes queridos? Na reunião de Saúde? saúde e autoconhecimento da terceira terça-feira do mês de maio, a falar umas coisas diferentes. Matheus disse que nós vamos falar coisas neste seminário que nunca falamos na FEAC, de pontos de vista, reflexões, análises, baseados na Joana, na doutrina espírita e nessa visão de dinamismo que é o espiritismo na sua, na minha, na nossa vida. Tá bom? Então, estão aí os avisos. Abraçamos a cada um de vocês fraternalmente. Ajudem-nos a divulgar. Acompanhem os nossos podcasts, o nosso Instagram. Para quê? Para que o maior número de pessoas possam se beneficiar. Lembra, recursos.feac.org. Recursos.feac.org. Você tem acesso a todas as nossas redes, a todos os acontecimentos na FEAC. A FEAC é sua. A instituição espírita que você frequenta, se for outra, é sua. Honre. Você viu aí o que o Espírito Antônio nos disse? Somos os trabalhadores da última hora. Só temos agradecimentos. Então, digamos assim, Deus de amor e bondade, Jesus, amigo e mestre, espíritos bons que nos assistem de origem. Agradecemos a oportunidade dessa jornada de aprendizado com Manuel Filomeno de Miranda, repórter do mundo espiritual, na equipe de Joana de Ângeles, na mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que, com o seu carinho, a sua acuidade, a sua dedicação, anota, filtra e coloca para nós, em condições que o nosso pouco avanço espiritual tenha condições de aprender, apreender e vivenciar. A todos os espíritos encarnados e desencarnados que estiveram conosco nestes 5 livros, principalmente neste último, o nosso agradecimento, que as bênçãos do Cristo iluminem a todos. A Divaldo Pereira Franco, a Mansão do Caminho, e a todos os espíritos encarnados e desencarnados na obra do bem, no planeta Terra, as bênçãos deste Deus de amor. Perseveremos. Somente os que perseverarem verão a Deus. Colocando nossas vidas em suas mãos, assumimos o compromisso de daqui a 15 dias, daqui a 2 quintas-feiras, darmos início à obra nova. Sê conosco, Jesus, hoje e a cada novo hoje, agora e sempre, que assim seja. Verônica, muito obrigado. Mirinha, muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Até de repente, até sempre. Unidos, venceremos os desafios com mais facilidade. E como diz o nosso Alexandre Dumas, pela boca daqueles 4 homens da velha França, um por todos e todos por um. Queridos internautas, Jesus permaneça conosco. Que assim seja.